acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, ô nega, não sei o quê, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio e tá chato. Eu estou há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade, não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Agora, a paquera, pelo amor de Deus, eu estou cansada desse negócio. Caramba, eu não consigo. Os homens estão com medo de paquerar. Eu quero ser paquerada ainda, gente. Estou viva. Mas existe uma cultura hoje que nada pode. E nós, mulheres, sabemos fazer bem a diferença de uma paquera para um assédio, Sim. para um abuso sexual. Se a gente não tiver a capacidade de ver isso, de observar isso, caramba, por que a gente chegou até aqui? Então, eu acho que tem que ter uma diferença, uma diferenciação mesmo. Não dá para você generalizar tudo. Eu acho que esse mundo está muito chato. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre. Eu não sou politicamente correta e não vou ser, não adianta, não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter. Esse foi um trecho da entrevista que a Glória Maria deu para o programa que se chama Glamurama. Esse programa é ali da Joyce Pascowitch. Acho que é assim que se fala o sobrenome dela, peço até desculpa se não for assim. E entre vários assuntos, elas falaram sobre isolamento social, elas falaram sobre pandemia, falaram sobre racismo, assédio, politicamente correto, falou sobre a Glória Maria falou sobre o tumor no cérebro que ela conseguiu se curar e também falou isso que você acabou de ouvir. Essa fala viralizou na internet a ponto de até o filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, compartilhar essa fala, quase que dando parabéns para a Glória Maria, dando força para ela porque ela estava sendo cancelada. Vamos por partes. Primeiro, sobre esse cancelamento. Chega de cancelar as pessoas, gente. Chega. Tentaram cancelar as pessoas até agora, não adiantou absolutamente nada. Não foi produtivo, não surtiu efeito, não adianta. Então eu vou dar uma sugestão. Cancelem o cancelamento, tá? Tá aqui levantada a campanha, cancelem o cancelamento. Sobre a opinião da Glória Maria, eu acho bem improdutivo a maneira que ela colocou a opinião dela. Eu vou explicar por que eu acho isso, tá? Assim, todo mundo que é uma figura pública, quando fala, tem efeito nas pessoas que seguem, nas pessoas que escutam ou que estão escutando naquele momento. Tem algum efeito em quem está ouvindo. Quando ela diz, por exemplo, eu acho tudo isso um saco, hoje em dia tudo é racismo, preconceito e assédio, querendo ou não, isso enfraquece lutas sociais extremamente importantes. Até por isso eu tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre esses assuntos. Falar que hoje em dia tá chato é acabar reduzindo todas as nuances, complicações, dilemas, luta por direito, lutas por sobrevivência muitas vezes, e sobrevivência inclusive das próprias pautas. Resumindo, o mundo tá chato, fica simples para todo mundo entender, porque sinceramente
eu passei do ponto já de ficar discutindo, de ficar tentando entender se o mundo realmente tá chato ou não tá. Se a constatação da Glória Maria é o mundo está chato, a gente precisa fazer, eu acho válido fazer um olhar breve para a história, assim, recente, para entender o que aconteceu, por que a gente chegou no ponto de transformar o mundo em um lugar chato. E a Glória Maria tem muito mais capacidade, muito maior e melhor, inclusive, do que eu para fazer essa visão. Porque ela é uma mulher que tem muito mais experiência, que viajou o mundo todo, de olhar para o mundo e ver o que ainda existe, como diria Maria Bethânia, entendeu? De ver o que aconteceu no passado e o que acontece no presente, ou até mesmo o que não aconteceu. Óbvio que a gente tem um problema de uso de palavras bem específicas. Por exemplo, se eu usar a palavra urgente em todos os vídeos que eu posto, com o tempo, nenhum vídeo é urgente. Isso é fato. Mas você falar que hoje em dia tudo é racismo, preconceito e assédio, é dar material para racista, preconceituoso e assediador usar o ano inteiro. Se todo novembro, por exemplo, tava cheio de branco usando o vídeo do Morgan Freeman, lá numa entrevista, em que ele é questionado sobre o que ele acha do mês da consciência negra e ele responde que acha ridículo, agora vocês vão ter que ver, todo novembro, o vídeo da Glória Maria sendo compartilhado no mês da consciência negra, dizendo que hoje em dia o mundo tá chato porque tudo é racismo. Quando ela diz que esse politicamente correto é chato, que ela vem de um mundo, inclusive, que não é politicamente correto, como ela disse, eu vou admitir um negócio para você que está me assistindo. Eu também não sou politicamente correto na minha vida pessoal. Provavelmente existem momentos na tua vida pessoal que você também não é politicamente correto. Mas assim, na minha vida pessoal, eu não falo aqui no vídeo com você que está me assistindo, porque você eu conheço, mas tem algumas pessoas que assistem o meu vídeo que nunca nem comentam. Eu não sei quem é. Algumas pessoas eu conheço pela foto ali dos comentários. E nós vivemos numa era do questionar tudo, desconstruir tudo que a gente vê. A gente vai negar o momento em que a gente vive, o momento que a gente está vivendo, se até as séries que fazem sucesso, por exemplo, hoje em dia, são séries e filmes e livros e tudo mais que transformam aquele modelo de perfeição em uma pessoa que falha, uma pessoa que erra. A gente tem, por exemplo, The Boys na Amazon, que é um sucesso de engajamento na internet, e a série é isso, é desconstrução de super-heróis. A gente está vivo, esse é o processo. Assim como eu vejo gente falando, por exemplo, é muito chato isso de neutralidade das palavras, de uma linguagem não binária, né? Então, por exemplo, em vez de você falar ele ou ela, a sugestão é que você fale ilo ou ile. Isso faz parte da sociedade. Não é a primeira vez que acontece questionamentos das palavras na língua. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Você pode achar chato, não tem problema nenhum, mas com o passar do tempo, ou isso vai ficar, ou não vai ficar. E se isso ficar, isso faz parte do processo, porque a língua não é uma coisa morta. E se você não consegue ver isso, por exemplo, se você não consegue ver o mundo como ele é, aí realmente o mundo deve estar insuportável para você, o mundo deve estar muito chato, porque você não consegue ver a realidade. Nós estamos nos questionando o que é piada, por exemplo, o que pode ser feito como piada, de que forma pode ser feita a piada, o que significa cada palavra que a gente está usando, por que usamos as palavras que usamos, por exemplo, como que isso pode ser ruim. Nós temos um problema, obviamente, de entender
que o mundo que a gente vive passa por esse tipo de processo. E que bom que passa. O mundo tá chato, porque na verdade ele já estava chato antes. Sempre foi chato. Sempre foi insuportável. Tá chato agora porque algumas pessoas cansaram de não conseguir, por exemplo, respirar. Tá chato porque algumas pessoas cansaram de não conseguir trabalhar. Tá chato porque algumas pessoas cansaram de não conseguir sair na rua em paz, com a roupa que quiser. Tá chato porque o mundo era legal antes só para algumas pessoas. E eu não sei você que tá me assistindo, mas eu quero viver num mundo legal para todo mundo, não só para alguns. Eu quero viver num mundo que todo mundo possa fazer piada, não só algumas pessoas fazendo piada com algumas pessoas ou sobre algumas pessoas ou por cima de algumas pessoas. Eu quero viver num mundo que todo mundo possa se relacionar da maneira que quiser se relacionar e quando quiser se relacionar. Não só quando um grupo específico quiser se relacionar e da maneira que esse grupinho específico quiser se relacionar. Mas eu também quero viver num mundo que a Glória Maria, por exemplo, possa vir a público e falar o que ela pensa. Falar isso. E que a gente tenha maturidade para ouvir e falar o outro ponto de vista. Diálogo. Explicar. Olha, na verdade, Glória Maria, eu também não sou politicamente correto. Minhas amigas e meus amigos é que estão de prova disso, que não aguentam mais o que eu faço e o que eu falo. A minha última no grupo, do grupo que eu tenho, foi pedir para todo mundo usar aquele filtro que tem lá no Instagram, lá de harmonização facial, que fica todo mundo com uma cara de sapo cururu, um sapo queixudo, com um bocão e uns ossos saltados. E aí eu coloquei a foto de todo mundo junto e botei hashtag somos todos Eduardo Costa. Quando eu vejo um vídeo do Vitão dançando e ele fica coçando as partes íntimas dele de 5 em 5 segundos, e eu posto isso no Twitter perguntando, por exemplo, se alguém tem um médico para indicar, porque aquilo ali não é normal, é alguma bactéria, é algum fungo ou alguma coisa que precisa de um banho. Isso definitivamente não é politicamente correto. Só que eu quero ter a liberdade de falar e fazer isso. Mas quando eu quero ter a liberdade de falar e fazer isso, eu também quero que as pessoas tenham a liberdade de chegar para mim e falar não foi legal ou não entendi. E na hora que eu explicar a piada, eu já consigo perceber se ela foi adequada ou não. Eu consigo perceber do que eu estava rindo ou de quem eu estava rindo, porque isso é muito importante. O ser humano, por exemplo, evoluiu não só quando conseguiu se comunicar, mas quando conseguiu evoluir a comunicação. Se comunicar, todo animal se comunica. Todo animal fala, ó, tem um leão ali, tem um leão por ali, presta atenção, sai correndo qualquer coisa. Ih, sai correndo, chegou, sai correndo. Agora, fazer uma roda, compartilhar a experiência, compartilhar história, inventar histórias, inventar outras ligações diferentes para tentar se comunicar, só a gente consegue. E cancelar as pessoas, eu acho que é regredir a comunicação que a gente demorou tanto tempo para evoluir. Mas obviamente eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, eu pedi para vocês a opinião lá na aba da comunidade, youtube.com/nada-se-cria. Como eu sempre falo, se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar através do apoia.c/nada-se-cria ou se tornando membro do canal do YouTube. Tem um botãozinho lá, seja membro, você pode clicar e se tornar membro. Eu pedi a opinião de algumas pessoas, eu deixei pouquíssimo tempo, então poucas pessoas conseguiram comentar. Desculpa, eu vou começar a postar com mais tempo. A Flávia Alves, que é uma pessoa que se comunica bastante comigo falando nisso, a gente se encontra com uma certa frequência em redes sociais. Ela botou o seguinte: as pessoas precisam ter educação, respeitar os outros.
Assisti o trecho da entrevista onde ela fala sobre isso. Ela fala sobre a vivência dela, que eu acredito que foi bem diferente de muitas mulheres da sua geração. É o ponto de vista dela, não uma imposição, mas está faltando interpretação de texto. Ótimo comentário, Flávia. Muito obrigado pelo teu comentário, pela tua participação aqui me ajudando a criar esse conteúdo aqui, tá? O Dionei Souza também comentou, disse o seguinte: a opinião da Glória Maria é a de muitos negros que alcançam um lugar de destaque na sociedade. Não me surpreendeu nem um pouco. Pois é, muito do que você fala, inclusive até se compartilha um pouco do que a Flávia falou, que é a questão do ponto de vista, né? Porque definitivamente o ponto de vista da Glória Maria é um ponto de vista um pouco mais privilegiado, mas ainda assim a gente não pode cancelar, a gente não pode calar a voz de uma mulher preta, né? Até porque eu acho que você cancelar ela pelo que ela falou, aí, de novo, a gente vai voltar naquela questão do urgente em todos os vídeos. O cancelar foi usado para absolutamente todo mundo. Não existe mais cancelamento, não existe mais efeito, não significa mais nada cancelamento, a não ser que a gente está intolerante com a opinião do outro. O cancelamento se tornou a prova de que nós não toleramos a fala do outro, porque não tem mais efeito nenhum. Mas, como eu disse, se você não teve teu comentário lido, deixa aqui nos comentários do YouTube, se você quiser, ou me encontra nas redes sociais, @GabrielMonta, com 2 T's, tanto no Instagram quanto no Twitter. Até um próximo. Tchau.